A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estou alegre que você está conosco novamente neste ano que se inicia de 2025. Espero que você e a sua família tenham tido boa confraternização nessa passagem de ano. E agora vamos dar início a esse novo trimestre. Neste trimestre nós vamos falar sobre a defesa da fé cristã. E a lição de hoje, domingo, 5 de janeiro de 2025, lição número 1, diz: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E eu gostaria de ler um texto bíblico para o nosso início de reflexão, que está lá na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versos 1 e 2, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vamos fazer uma oração. Vou orar por você, sua família, pelo nosso estudo. Senhor, meu Deus, aqui diante da Tua palavra, pedimos sabedoria dos céus. Senhor, abençoa os Teus servos, a casa dos Teus servos, a família dos Teus servos, Senhor. O pão dos Teus servos, Senhor, que esse ano de 2025 seja um ano repleto, Senhor, de coisas boas acontecendo na vida da Tua igreja, Senhor. Que seja um ano de salvação, que muitos possam vir a se arrepender e chegar ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Neste trimestre nós vamos aprender a combater heresias na próxima lição, só para você ter uma ideia, nós vamos estudar sobre docetismo. O que é docetismo? Reservo para a próxima lição. Se você quiser saber o significado desta heresia, continue assistindo às escolas bíblicas dominicais, porque é o meio que Deus usa para edificar a igreja na sua palavra. Você precisa conhecer as doutrinas bíblicas corretas e a maneira de defender a sua fé diante das tantas heresias que se levantam contra a palavra de Deus. O que nós vamos ver nesse trimestre? Nós vamos ver sobre as heresias praticadas pelas seitas. O que é isso? Dando um conceito geral, religião é um grupo grande de pessoas que tem uma crença em comum, tem um Deus ou deuses em comum. Nós não vamos estar tratando de religião nesse trimestre. Religião, como as grandes religiões, o cristianismo, islamismo, o judaísmo,
nós vamos estar tratando das divisões que houve no cristianismo, que nós chamamos de seitas, aireses no grego. E isso vai nos dar subsídios para combatermos essas heresias. Lá em Atos 15:1 diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme os de Moisés, não poderei salvar-vos. Então, nós vemos que já desde o início da igreja aparecem divisões dentro dela. O cristão, a princípio, tinha vindo do judaísmo. Jesus era o Messias. E quando Jesus morre na cruz e ressuscita no terceiro dia, agora o meio de ser religado com Deus é através de aceitar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Portanto, os judeus estavam desabrigados, os judeus que se converteram a Jesus estavam desabrigados, melhor dizendo, desobrigados de seguir os rituais da antiga aliança. Um deles era a circuncisão. Mas muitos judeus novos convertidos começaram a ensinar que não, olha, vocês têm que voltar para a circuncisão. E o apóstolo Paulo ficou muito furioso com esse ensino, porque retirava de Jesus o caminho da salvação. Então, a primeira coisa que nós temos que identificar é que todas as seitas oriundas do cristianismo, elas procuram mostrar um outro caminho da salvação, que não é Jesus Cristo. E aí que está o perigo. No início da minha caminhada cristã, eu entrei na faculdade de teologia da Assembleia de Deus. E lá nós estudávamos sobre seitas. Eu congregava aqui na ponta da praia, numa congregação da Assembleia de Deus. E tinha um irmão já antigo, de muito tempo de fé, que ele procurou a mim e ao irmão Cícero. O irmão Cícero era um colega meu tanto da igreja como da faculdade de teologia. E esse irmão falou, olha, a minha esposa está recebendo uma seita na sua casa, na minha casa. Os irmãos sabem que tem determinada seita que geralmente em duplas bate nas portas das casas, geralmente aos domingos, oferecendo estudos bíblicos.
E a esposa do nosso irmão, que congregava conosco também por muitos anos, começou a receber essas pessoas e receber estudo delas e estava se afastando da verdade. Essa seita, ela não reconhece Jesus como Deus. Portanto, leva a pessoa a um caminho torto. E o irmão pediu a nossa ajuda. Nós fomos, no dia que essas moças foram lá visitar a irmã, nós chegamos lá, o irmão nos avisou, chegamos lá e começamos a debater com aquelas pessoas ali acerca da nossa fé, acerca da verdadeira salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. E passamos num debate de mais de 2 horas. No final, aquelas moças se deram por vencidas, não se converteram, não se convenceram, mas não suportaram mais o debate e foram embora. A irmã, esposa do nosso irmão, ela entendeu que aquelas moças estavam levando um caminho errado. E graças a Deus, a nossa irmã foi salva da mão do lobo. Se eu e o irmão Cícero não estivéssemos preparados, como o esposo da irmã não estava, talvez aquela irmã tivesse entrado pelo caminho do engano. É disso que nós estamos falando nesse trimestre. Vamos trazer subsídios para que você não apenas fortaleça a sua fé, mas que você também tenha condições de ajudar ou um familiar, ou um parente, ou até mesmo alguém da igreja que está entrando por um caminho errado. Lá em Gálatas 1:6, Paulo fala assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo fala aqui de outro evangelho. Perseverando na doutrina dos apóstolos, é o que diz a palavra de Deus. Só tem um evangelho. Só que há ensinos muito diferentes do que ensina o evangelho. E como as pessoas não conhecem o evangelho nem a doutrina, quando digo conhecer, é conhecer doutrinariamente o que a Bíblia fala acerca, principalmente da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí caem no erro. O apóstolo escreveu a Tito, lá no capítulo 1, versos 10 e 11. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando
o que não convém por torpe ganância. Então, pessoas faladoras, pessoas que têm uma boa dicção, têm um palavreado solto, fácil, se expressam com entusiasmo, mas são enganadores. Convém tapar a boca, diz Paulo. Homens que transtornam casas inteiras, famílias sendo tiradas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e ensinadas naquilo que não convém, nas heresias. E eles fazem isso, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, por torpe ganância, querem dinheiro. Estamos vivendo um mundo cheio de um cristianismo herético. Lá em Colossenses 2:8, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Então é muito comum nas igrejas hoje nós falamos, não, essa doutrina é para o tempo dos apóstolos. Agora a nossa cultura é diferente. Aquilo só era pecado para aquele tempo, hoje não é mais pecado. Rudimentos do mundo, diz Paulo. Tradição dos homens. Existe heresias em que existem outros livros, sem ser a Bíblia Sagrada, que são mais importantes que a própria Bíblia Sagrada. Tradição dos homens, ensinamentos filosóficos dentro da igreja, muito bonito, com aparência de sabedoria, mas levando você para o engano. Então, quem é que deve cuidar do rebanho para que não entre por esse caminho herético? Primeiro, os pastores da igreja. Grande responsabilidade pastoral. Lá em Atos 20, 28 a 29, Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, vai para Roma. Ele faz um sermão e lá ele diz assim: olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Paulo faz um alerta claro. Olha, vai entrar no meio de vocês, ou seja, no meio da igreja, é que vai surgir o lobo. E esse lobo é cruel. E ele não vai perdoar o rebanho. Ou seja, ele tem interesse particular, ou por ser líder, ou para ganhar dinheiro. Ele vai fazer qualquer coisa, vai ensinar heresias para que você seja tirada do rebanho correto e o siga. São lobos cruéis, diz o apóstolo Paulo, porque está tirando a pessoa do caminho da salvação. Mas não é só os pastores que têm responsabilidade. Você, meu irmão, minha irmã, que ouve essa escola dominical, fique atento nesse trimestre, porque
Deus pode te usar também para tirar alguns irmãos da boca do lobo. Judas, ele escreve lá na sua epístola, no capítulo 1, 3, versículos 3 e 4, Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso, Jesus Cristo. Então, Judas fala, olha, essa responsabilidade é de todas nós, não é só dos pastores. Aquele irmão, esposo daquela irmã, a princípio, ele deveria estar preparado. Eu e o Cícero estávamos ainda aprendendo a palavra de Deus. Não éramos pastores, mas já tínhamos estudado o suficiente para poder batalhar pela fé. Então, não precisa ser pastor para batalhar pela fé. É claro que sempre um auxílio do pastor é importante, você podendo contar com auxílio, conte, mas é importante também que você desenvolva esse conhecimento para defender a sua fé, a fé da sua família e a fé dos irmãos que estão sendo atacados pelos lobos. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 22, Tiago diz assim, e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, você tem que ter uma vida cristã. Não é só, às vezes, tem um perigo, se debate muito sobre seitas, sobre heresias, mas o seu testemunho não é bom. Então, a pessoa que escuta, ela pesa na balança. Não só as suas palavras, como o seu testemunho. Tiago, ele está deixando claro aqui para nós irmãos, olha, sejam cumpridores da palavra, não apenas ouvintes. Façam aquilo que a palavra de Deus recomenda. Dá testemunho da tua fé. 1 Pedro 3,15 diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há entre vós. Santificai a Cristo. Tenha isso no coração. As seitas, elas retiram de Cristo a sua divindade, retiram de Cristo o poder de ser o único meio, através do seu sangue, de perdoar os nossos pecados e nos levar para o céu. Essas seitas procuram sempre ter um profeta que tem outros ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas tem nessas seitas o mesmo poder da palavra de Deus. Então você começa a identificar as seitas por aí. Jesus é o único Salvador? Ou você tem que fazer obras para ser salvo? Ou Jesus não é Deus, portanto não tem poder
para te salvar. Ou tem uma liderança nesta igreja que tem um livro igual, segundo eles, ou até superior à Bíblia Sagrada. Ou essa liderança está usando filosofias mundanas, muito bonitas, muito inteligentes, aparência de sabedoria, diz a palavra de Deus, mas estão te levando para o caminho do erro. Então você vai identificar esses grupos que se dizem cristãos, mas não são, e vai se preparar, como fala Pedro aqui, para responder com mansidão. Não é briga. Responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que Deus possa estar te abençoando nesse trimestre, que você possa estar desenvolvendo a sua fé com um aprendizado sobre as heresias que campeiam no mundo atual. Essa primeira lição foi uma lição para te abrir os olhos contra essas seitas, essas divisões no cristianismo. Nas próximas lições nós vamos entrar em maiores detalhes. Que Deus te abençoe. Quero orar por você novamente, pela sua família, pela sua casa. Muito alegre de ter você conosco mais este trimestre. Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, teu servo, tua serva, aquele que está tentando, Senhor, de alguma forma, fazer a tua vontade, procurando se aprofundar na tua palavra. Abençoa teu servo, a casa do teu servo. Abençoa o pão do teu servo. Abençoa a saúde do teu servo, dá saúde para o teu servo, Senhor. Dá a alegria do teu Santo Espírito, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.